Oi galerinha, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Senai Play. No vídeo de hoje, o Osmar da Mitutoyo vai nos ensinar como os instrumentos digitais aumentam a produtividade. Quer saber mais sobre o assunto? Se inscreve no canal Senai Play, curte esse vídeo e fica antenado a todo o conteúdo no mundo da indústria. Vamos nessa? Eu sou o Osmar e hoje eu vou estar aqui com vocês para falar de produtividade. Bom, hoje a gente vai falar de instrumentação, a gente vai falar de sistemas de transmissão de dados, vamos falar um pouquinho de como os instrumentos digitais, vão ajudar a gente a ter um aumento de produtividade, Então vamos lá, hoje então a gente vai falar de instrumentos digitais, basicamente quais são os acessórios e componentes que a gente combina com esses instrumentos para ter um aumento de produtividade. A gente vai falar de qualidade no final de tudo, então de registro de dados, de visualizar as informações. Bom, o que eu quero falar aqui hoje vai ser de como a gente vai aumentar a produtividade. Então a gente vai falar de alguns fatores e de alguns componentes de um processo que atrapalham no nosso trabalho, e que a gente às vezes nem percebe. Tá bom? Então logo no início aqui está o meu contato, caso vocês queiram registrar e salvar aí para entrar em contato para tirar alguma dúvida, falar de alguma coisa, tá tudo aí os meus contatos, tá certo? Vamos lá. Então, no começo a gente vai falar do que é o processo. Um processo de fabricação, um processo de manufatura, de montagem, alguma coisa que vai ter um início, um meio e um fim e que nesse trajeto das ações terão vários fatores que vão atrapalhar no meu resultado final. Então a gente vai identificar esses fatores que atrapalham no meu processo e como que a gente vai fazer com que esses fatores melhoram para eu ter um resultado melhor no final. Para isso eu tenho que quantificar a influência de cada um desses fatores. Então, principalmente os principais num processo é o meu produto, a peça, as pessoas que estão envolvidas nesse processo e a máquina que está sendo a responsável por executar o processo, tá bom? O pessoal está comentando aí que caiu, tudo certo? Tá tudo certo aí, pessoal? Vamos ver, eu tô olhando aqui o chat aqui para ver se a gente consegue ter uma apresentação fluida, tá bom? Então vamos voltar aqui. Vocês estão vendo aqui certinho a minha apresentação, Vamos lá. Vamos ver se vai funcionar ok. Comentem aí pra mim se vocês estão vendo a minha apresentação e se tá tudo ok, se não tá travando. Por favor. Ok. Vamos lá, vamos continuar então. Então a gente falou de como um processo ele é constituído, De quais são os fatores que constituem esse processo, tá bom? E quais são as ações que a gente executa para quantificar a influência desses fatores e assim tomar uma ação no processo e acabar melhorando, Seja em ganho de tempo, seja na qualidade do produto, seja na resposta que eu tenho dessa peça perante a minha máquina, ajustes de máquina, às vezes eu tenho que comprar produtos melhores para ter um resultado melhor. Então isso que é identificar esses fatores, tá bom? Legal. Então vamos continuar lá então, pessoal. A ação que a gente faz para identificar a influência desses fatores no processo, a principal delas é a medição, Pegar um instrumento, um equipamento de medição e executar a medição dessa peça, Daí eu vou ver se a geometria da peça que eu estou produzindo, do produto que eu estou montando, manufaturando, se ela está conforme a especificação. Esse é o primeiro passo. Se a medida está conforme a especificação, Nisso eu já consigo ver se o produto está ok e se a máquina está tendo um bom resultado, tá bom? Com base nisso a gente vai melhorando cada vez mais o nosso resultado, tá bom? Então se a gente hoje
já faz isso, se a gente já usa o processo de medição para identificar essas influências no meu processo, por que ainda a gente não conseguiu chegar na qualidade máxima, né? Por que ainda a gente não conseguiu aumentar a nossa produtividade? Aonde está o nosso erro nisso, né? Então vamos lá, pessoal. Vou fazer um check aqui novamente no chat, confirmar se está tudo ok. Alguns colegas estão comentando que a imagem está travando. Só para ninguém perder o conteúdo, tá, pessoal? Vou fazer uma pausa aqui para ver se está tudo ok, tá bom? Para ver se está todo mundo tendo a imagem na tela aí. Vamos lá. Bom, vamos continuar então. Acredito que o pessoal deve estar vendo a minha imagem aí tranquilamente. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Bom, a gente falou sobre a medição, certo? Então, que a ação de fazer a medição dentro de um processo já me ajuda a identificar esses problemas. Mas aonde a gente está errando na hora de identificar essas influências e saber aonde que eu tenho que tomar uma ação para aumentar minha produtividade ou aumentar a qualidade do meu produto? Basicamente está nisso aqui, pessoal. Muitas vezes a gente está utilizando instrumentos que não atendem à nossa demanda ou instrumentos muito que não trazem recursos que facilitam ou melhoram esse processo de medição. E ainda mais, depois que eu faço essa medição, o registro desses dados também é falho. Eu utilizo muitas vezes planilhas no papel, uso às vezes depois eu tenho que digitalizar no PC, passa por muitas pessoas até essa informação ser realmente analisada, né? Então todos esses passos acabam trazendo essas dificuldades e duas delas são as piores, que é a perca de tempo e a perda de confiabilidade. Eu não confio nas medições que eu registro, muito menos eu ganho tempo fazendo isso, eu perco tempo na verdade. O operador tem que ir lá, pegar uma folhinha, anotar, depois ver se aquela medida está correta, aí alguém vai lá, vai verificar se o dado está bem registrado, se dá para ler, se eu consigo registrar, até aquela medida ser analisada e depois tomar uma ação no processo, demora muito tempo, né? Quem nunca viu isso aqui na empresa sendo aplicado e viu que isso realmente não é nada eficiente, tá bom? Então, pessoal, para quem está chegando agora aí, eu vou fazer um resumão de onde a gente está, tá bom? Como hoje eu estou fazendo um check sempre com vocês aqui, hoje eu estou bem ativo no chat, tá? Com vocês. Então, se vocês quiserem ir mandando alguma pergunta no meio da apresentação, podem mandar, tá bom? Que eu vou ler aqui e respondo no meio, não tem problema, tá bom? Hoje vai ser bem um diálogo, uma conversa com vocês, tá? Então, só para dar um resumo, a gente está falando sobre um processo de fabricação, tá? Um processo e quais são os fatores, quais são as influências que atrapalham para eu ter um aumento de produtividade ou muitas vezes atrapalha no meu ganho de tempo ou na qualidade do meu produto, tá bom? Então, a gente está agora aqui na parte das medições e quais são os principais pontos hoje mais fáceis de identificar que atrapalham na confiabilidade no meu ganho de tempo, né? Então, deixa eu voltar aqui. Eu estava comentando sobre instrumentos analógicos e aquela clássica planilha de registro dos dados, né? Isso aí é um exemplo muito clássico de perda de confiabilidade nos dados, tá bom? Então, onde a gente vai melhorar isso, na verdade, né? E se a gente, na verdade, utilizasse instrumentos digitais, componentes digitais que nos auxiliassem a registrar essas medições, que a gente pode chamar nesse momento aqui de sistemas de transmissão, né? E ainda mais, e se a minha análise e o meu registro dos dados fosse feito por uma ferramenta dedicada para registrar e analisar os dados, né? Como um software de gerenciamento, né? O software ele me auxiliaria em verificar e identificar os problemas muito rápido, né? E isso é uma grande vantagem, tendo em vista que
existem muitos processos de fabricação que é muito rápido, né? Eu produzo muito rápido, a peça já tem que ir lá ser montada, já tenho que entregar para o cliente, é um processo muito rápido. Então, se o meu processo de registro e de medição é lento, é óbvio que isso vai ter problema, é óbvio que eu não vou ter a qualidade que eu espero ou o aumento de produtividade que eu espero. Bom, então vamos lá, vamos comentar sobre quais são as tecnologias, quais são as ferramentas que hoje a Mitutoyo traz para auxiliar nisso aí. Bom, principalmente vamos comentar primeiro das tecnologias, né? Os instrumentos digitais hoje têm sido mais aplicados no processo, nas empresas, porque hoje, cada vez mais, eles estão mais robustos, mais confiáveis a trabalhar no ambiente fabril, né? Às vezes a gente pegava um instrumento digital, ele quebrava muito fácil, ou dava uma medida errada muito fácil, ou não aguentava uma semana, o operador quebrava, eram instrumentos caros, né? Hoje isso já não é mais a realidade. Hoje existem tantas tecnologias embarcadas nesses instrumentos simples, não estou falando de equipamentos de medições como uma tridimensional, uma máquina por imagem, nada disso. Instrumentos básicos, paquímetro, micrômetro, existe tanta tecnologia embarcada dentro deles que faz com que o instrumento seja muito mais resistente do que antes. Por exemplo, eu tenho aqui na minha mão um paquímetro digital, né? Acho que vocês devem conhecer esse paquímetro aqui. É o paquímetro convencional aqui da Mitutoyo, é o modelo digital comum, tá bom? Vocês estão vendo aí esse carinha aqui? Então esse é um instrumento de entrada, né, da Mitutoyo. Ele não é, das tecnologias que eu vou comentar, esse modelo aqui não é o modelo para a prova d'água, tá? Ele é um modelo comum. Mas veja só, eu estou mostrando aqui para vocês, esse modelo que está aqui na minha mão, ele está com essa escala quebrada aqui, ó. A gente arrancou um pedaço da escala dele, tá? A escala normalmente deveria ser assim, preta. A gente tirou um pedaço dela para mostrar que o que acontece? Mesmo que a escala desses instrumentos digitais esteja quebrada, ele ainda continua vendo e lendo a medida da maneira correta. Não sei se vocês conseguem ver aí que tem o dado na frente, ó. E o cursor está exatamente em cima do ponto da escala onde está quebrado. Ok, Osmar, está funcionando. Mas como que isso funciona? De onde veio essa ideia de que o instrumento vai continuar funcionando mesmo com a escala quebrada? Ela está arrancada ali, ela não existe mais a escala do paquímetro, tá? Então, quem que traz essa característica de a escala ser tão resistente assim? Basicamente, são essas tecnologias aqui que eu vou comentar. A primeira delas é a escala Absolute, tá? Então, para vocês terem uma noção, eu vou fazer um exemplo aqui. Os instrumentos antigos, digitais mesmo, eles tinham uma escala que a gente chamava de escala incremental. Então, eu tenho aqui comigo, né, o cursor dessa peça que se movimenta aqui, certo? Então, conforme o instrumento, o cursor se movimentava em cima da escala, ele ia contabilizando cada valor unitariamente. Ele ia somando cada pedacinho da escala até o resultado final, que é a medida onde o cursor parava, né? E aí, obviamente, se eu tivesse alguma sujeira na escala, um pedacinho quebrado, aquela soma já dava completamente errado. Vamos ilustrar isso. Como é que isso funciona? Ó, basicamente, ó, eu vou para um próximo slide. Estamos comparando aqui então a escala incremental. Essa aqui é uma animação de como ela funciona. Então, esse trenzinho aí no meio em cima do trilho é o cursor do paquímetro e o trilho é a escala do instrumento, tá? Então, conforme o cursor se movimentava na escala, cada pedacinho da escala é um valor unitário. Então, no final do movimento do cursor, ele fazia a soma de cada pedacinho, né, de cada valor unitário, e o resultado final era essa soma, tá? E aí o que acontecia? Perdi uns valores no meio. Veja só que ali no meio, ó, eu tenho valores quebrados, um vão ali. Às vezes ele não leu, ou o valor ele estava
aquele pedacinho da escala estava um pouco sujo e tal, não conseguiu fazer a leitura. Então o valor final está errado. Nesse caso, utilizando a escala absolute, que é essa nova tecnologia embarcada nos nossos instrumentos, como é que funciona? Cada pedaço da escala, veja só, não tem mais um valor unitário. É um valor fixo, é um endereço absoluto. Então, isso não quer dizer que o cursor não vai ler aquela posição. Até mostrei para vocês aqui uma escala quebrada. Isso não quer dizer que uma sujeira não vai impedir o cursor de ler. Isso quer dizer o quê? Que com a escala absolute, o cursor e o instrumento não vai fazer mais uma conta. Ele vai ler a última posição que ele parou, que é o endereço fixo, portanto, é a medição. Então ele ignora todo o resto. Tá? Então isso acaba trazendo uma grande vantagem, um grande ganho em cima das escalas incrementais. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Alguns colegas estão comentando aqui que tá ruim o áudio. Tá travando para vocês aí, pessoal, ainda? Eu tentei deixar aqui só a minha apresentação. Deixa eu voltar para minha câmera. Só uma imagem na tela para ver se não trava, tá? Deixa eu confirmar com vocês aqui se está tudo ok. Se vocês puderem comentar para mim se está ok a apresentação, se não está travando, e a gente continua. Vou tentar manter só uma imagem na tela, não vou juntar as imagens para não ter problema de conexão, tá? E aí eu acho que eu consigo transmitir com mais fluidez. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos voltar para a apresentação. Ficou claro aqui, pessoal, que utilizando o sistema da escala absolute, eu consigo ter um resultado bem melhor em termos de medição nos meus instrumentos digitais, né? E aí, ok, perdi alguns pontos, mas como é ainda, Osmar? Como é ainda que o instrumento ele ainda consegue medir com uma escala quebrada tão grande que é aquele modelo que eu mostrei? É que na verdade esses instrumentos da Mitutoyo, eles têm na verdade um leitor. Esse cursor, deixa eu voltar para minha câmera aqui. Esse cursor do paquímetro aqui, todo esse display aqui, todo esse display é o leitor da escala, tá? Então, o que acontece? Ele não está lendo só um ponto, tá? Ele não está lendo só o último ponto que ele veio, que ele está em cima da escala. Ele está lendo vários pontos dentro da escala. Então, se um grande pedaço como esse ainda estiver quebrado, se não for maior, obviamente, se não for maior do que o leitor do cursor, ele ainda consegue identificar a medição e ainda assim ter um bom desempenho na medição. Então veja só, mesmo se eu arrancar um pedaço bem grande da escala, eu ainda continuo tendo todo o potencial do meu instrumento trabalhando sem problema algum. Tá? Isso, obviamente, antigamente era muito difícil de se ver em instrumentos. Hoje, essa tecnologia está embarcada dentro desses instrumentos básicos, instrumentos simples, e que ainda mais, o preço não é tão alto. O preço é muito parecido com instrumentos analógicos, tá? Hoje a diferença, o custo-benefício que a gente tem com instrumentos analógicos está tendendo a zero, tá? A gente acaba perdendo só tempo e perdendo confiabilidade no registro das medições, tá bom? Então vamos continuar. Bom, além, obviamente, da tecnologia da escala, existem duas outras tecnologias que também, obviamente, ajudam a gente a ter uma melhoria no meu processo de medição, tá? Duas delas, uma é a tecnologia solar, que uma série de instrumentos, tanto paquímetro quanto relógios, tem a capacidade de funcionar sem o uso de baterias, tá? Então, o que acontece? Eu não tenho aquele trabalho de, às vezes, o instrumento parar de funcionar, eu vou ter que ir lá, voltar,
trocar a bateria e continuar o meu trabalho. O instrumento, ele mesmo com uma luz artificial, mesmo com essa aqui da minha sala, eu consigo continuar o trabalho sem problema algum, porque eles têm uma célula fotovoltaica bem no display dele, que faz com que ele continue trabalhando sem ter o uso de bateria, tá bom? E o outro, por fim, é os índices de proteção. Vocês já devem ter visto esse número em vários produtos, tá? Tanto instrumentos de medição, quanto também relógios, celulares. A gente já viu esses IPs em vários outros produtos, né? Ele quer dizer o quê? Quer dizer qual que é o nível de de proteção desse instrumento em relação a fluido, né? Água, óleo e poeira, tá? Então, quanto maior os dois números, maior a proteção dele em relação a fluidos e poeira, tá? Então, os nossos instrumentos chegam até no máximo IP67, que é o paquímetro, tá? Que tem a capacidade de ficar até debaixo d'água, que ele continua funcionando. Então, instrumentos que você consegue trabalhar até com jato, com alta pressão na cara do display ali, que ele continua funcionando sem problema algum. Então, o que eu estou falando aqui? Na parte da segurança, né? Na parte do meu trabalho. Às vezes eu não vou estar num ambiente limpinho, igual essa sala aqui. Eu vou estar trabalhando do lado de uma máquina de produção. Minha mão às vezes vai estar cheia de óleo. Então, toda hora que eu pegar no instrumento e o instrumento não ler porque está sujo de óleo, é muito difícil, é muito complicado. Então, instrumentos como esse aqui, o micrômetro, o relógio, existem vários níveis de proteção. No caso, até o paquímetro ele consegue ficar submerso debaixo d'água, né? Obviamente que é um caso muito específico, mas para vocês terem noção da capacidade que esses instrumentos têm de resistir a esse ambiente um pouco mais agressivo, né? Vamos lá. Beleza, pessoal? Ficou claro aqui a parte das tecnologias? Mais ou menos é isso aqui que está presente nos instrumentos, tá? Essas são as principais tecnologias que destacam a capacidade desse instrumento ser robusto, tecnológico e muito confiável para todos os tipos de uso, tá bom? Legal, falei aqui da Stella Absolute. Um instrumento em específico que eu gostaria de comentar sobre aumento de produtividade é o micrômetro Quantum-Mic. Vocês já devem ter visto falar desse cara, talvez nas nossas campanhas, nas nossas no site, vídeos, em alguns outros meios de comunicação. Vocês já devem ter visto falar desse micrômetro aqui, que é um micrômetro que ele tem um diferencial, né? A velocidade de medição com um instrumento como esse, ela é muito maior do que um instrumento convencional. E mesmo assim, eu ainda estou comparando ele com um instrumento digital também. Por quê? O instrumento digital, o micrômetro convencional, ele tem um avanço no fuso, né? Que é, após quando eu giro o tambor aqui, que é essa parte onde está a leitura do micrômetro, ele tem um avanço de 5 décimos de milímetro por volta. Então eu dou um giro no tambor, ele avança o fuso, né? Para fechar numa peça, 5 décimos de milímetro. Esse cara aqui, o Quantum-Mic, eu tenho a capacidade de, a cada giro do tambor, ele avança 2 milímetros para frente. Tá? 4 vezes mais rápido, né? Então, se você mede peças que têm vários diâmetros, ou várias peças que você tem que medir ao mesmo tempo, um instrumento como esse aumenta aí muito a produtividade que a gente tem. Por quê? Eu vou ter um instrumento digital com um avanço muito rápido, onde eu vou fazer várias medições, já vejo o valor, talvez até adiciono aqui um sistema de transmissão, né? Faço uma medição, envio os dados para um computador, por exemplo. Isso eu tenho um grande ganho de tempo aqui, tá? Então tem uma imagem aqui de um colega fazendo a medição com uma mão só, que é uma das outras características desse instrumento, que eu consigo utilizar só uma mão para fazer a medição. Por quê? A catraca, que é aquela força de medição constante para fazer uma medição com o micrômetro, ela também está embutida aqui no tambor.
Então não preciso levar minhas mãos até o final do tambor para aplicar a força da catraca. Então, mais um ganho aí de trabalho. Às vezes nem preciso tirar a peça da máquina, né, para fazer uma medição. Tá? Vamos lá, pessoal. Ficou claro aqui? Tranquilo? Mais ou menos era isso aqui que eu queria comentar sobre a parte dos instrumentos, tá bom? Vamos continuar então. Então a gente comentou sobre os instrumentos que muitas vezes nos atrapalham em fazer a medição, mas não para só por aí, né? Depois que eu resolvo o problema da medição, tenho lá instrumentos digitais, instrumentos bem robustos, instrumentos que me garante uma confiabilidade na minha medição. Mas mesmo assim, depois que eu faço a medição, os valores são anotados num papel, aí não tem jeito, né? Então, vocês estão vendo aí na tela um exemplo clássico de uma planilha de registro dos dados. Está ali do lado do pé da máquina, né? Obviamente é uma folha toda cheia de óleo, né? Muitas vezes o operador não tem todo aquele apreço, né, pela planilha, e ele vai lá e começa a escrever os valores do jeito que ele quer. Muitas vezes ele nem anota o valor na hora que ele mediu, ele anota o valor na memória dele, né? Então, a confiabilidade, obviamente, numa planilha como essa, ela é muito pequena, né? Então, onde que a gente consegue ganhar com isso? Eliminando esses papéis, eliminando o registro manual, né? Então isso me atrapalha bastante, tá bom? Então, que tipo de produto, que tipo de dispositivo nos ajuda a trabalhar com isso aqui de uma maneira melhor? Basicamente é isso aqui, né? Aqui só mais um resumo, né, do que eu comentei. O operador ele faz a medição, o valor é mostrado, mesmo que ele esteja utilizando um instrumento digital, né? O valor é mostrado e depois ele registra manualmente, que já tenho erros de escrita. Depois eu tenho que digitar no PC, mais erros, né? Então isso me atrapalha bastante. Nesse caso, um simples dispositivo que nos ajuda a acabar com essas folhas de papel são os sistemas de transmissão, onde depois que ele faz uma medição, ele pressiona um botão e a medida automaticamente já está lá no computador, né? Então isso é um ponto bem interessante. Vamos lá. Então, quais são esses sistemas? Deixa eu voltar aqui para minha câmera. Quais são esses sistemas? Bom, sistema de transmissão, eu vou ter o instrumento digital, certo? Todos os instrumentos digitais da Mitutoyo, eles possuem a saída de dados, tá? Que é basicamente um conector, né? São esses conectores aqui, tá? Então o paquímetro tem um, micrômetro tem um, relógio tem um, durômetro tem um. Todos os instrumentos digitais da Mitutoyo têm esses conectores. Legal. Então eu já tenho um instrumento digital. Como é que eu consigo transferir essas medidas para o computador de uma maneira mais rápida e confiável? Basicamente acoplando sistemas de transmissão. Hoje nós possuímos dois, que é o sistema de transmissão sem fio e o sistema de transmissão com fio, tá? Nesse caso hoje eu estou aqui com um sistema de transmissão sem fio, que é o Wave. Basicamente vocês nem devem ter percebido que é esse transmissor, ó, veja só, é esse transmissor que estava conectado no meu instrumento, ó, esse carinha aqui. Como é que funciona esses caras, Osmar? Nesse caso, vamos começar falando pelo sistema de transmissão sem fio. Ele utiliza a tecnologia de radiofrequência, tá? Então, no meu computador, veja só, no meu computador eu tenho esse receptor aqui, e nos meus instrumentos eu tenho este transmissor aqui. Então, basicamente, nós fazemos o sincronismo, né, do transmissor com o receptor, e depois disso, basta eu pressionar o botão que a medida é enviada automaticamente para o computador. Sem problema algum, sem dificuldade, e o operador consegue identificar quando o valor foi realmente transferido para o computador. Tá bom? Então vamos ver alguns detalhes técnicos sobre esse sistema. Tá? Como o sistema de transmissão eu utilizo um receptor,
eu tenho a capacidade, obviamente, de sincronizar vários transmissores, tá? Quantos, Osmar? Eu consigo sincronizar aqui até 100 transmissores diferentes que o meu receptor consegue identificar e receber os dados tranquilamente, tá bom? Ok, mas beleza, eu sincronizo 100 transmissores. Como é que o receptor vai conseguir melhorar o meu trabalho se eu conectar os 100? Como é que eu vou identificar isso? Basicamente, todo transmissor que eu sincronizo nesse receptor aqui, ele tem uma identificação, um canal. Então, toda vez que eu envio um dado para o receptor entende quem é o canal e qual é a identificação desse canal, para eu saber para onde vai essa medição, né? E aí eu já tô falando de gerenciamento dos dados, tá? Já é um ponto um pouco mais à frente da parte de transmissão, beleza? Algumas outras características é que, no caso do receptor, eu consigo ficar até longe com os meus transmissores, até um raio de aproximadamente 20 metros aí, né, de distância do meu receptor, né? Isso me garante, obviamente, uma grande mobilidade, né? Eu consigo ficar com o transmissor longe, medir peças grandes ou utilizar por vários operadores, né? Legal. Uma outra característica importante: os nossos sistemas de transmissão, tanto o sistema com cabo quanto o sistema sem fio, ele é algo que a gente adapta aos instrumentos digitais. Não necessariamente a gente precisa utilizar um instrumento digital com um sistema de transmissão. Eu posso usar um instrumento digital sem sistema de transmissão. Mas, por ele ter essa capacidade de adaptar os instrumentos, isso facilita no quê? Meu instrumento saiu para calibração, foi para manutenção. Eu vou perder a minha transmissão? Vou ter que pegar um instrumento mais simples e usar? Não, nada disso. Os nossos instrumentos, com esses sistemas, como eu mostrei aqui para vocês, a gente tira o transmissor e eu continuo trabalhando sem problema algum com outro paquímetro. Sei lá, eu pego outro paquímetro aqui e conecto novamente e continuo trabalhando. Não perco a característica de transmissão dos dados, tá? Isso é bem importante, tá bom? Outra coisa é consumo, né? Como vai estar na produção, eu não posso que meu operador toda hora fique trocando de bateria. Então, os instrumentos e o sistema de transmissão, a gente estima aí que cerca de 400 mil vezes eu enviar os dados, que o valor vai chegar no computador sem problema algum, tá? Isso é um ponto bem interessante. E por falar de sistemas sem fio, eles são homologados pela Anatel, tá bom? Então, para vocês verem, eis aqui na tela um exemplo simples de como isso funciona. Então, eu tenho um notebook, ali no caso ele está coletando os dados e enviando para um software, né? Eu tenho vários transmissores em vários instrumentos que estão enviando os dados ao mesmo tempo para esse receptor. Dentro do software eu estou identificando e mandando os dados para onde eu quero. Mas, Osmar, eu preciso usar o mesmo instrumento nos transmissores? Não. Você pode usar também instrumentos diferentes e enviando os dados ao mesmo tempo para o receptor, tá? Cada um com o seu transmissor conectado. Isso é bem importante, tá bom? Legal. Ainda falando do sistema de transmissão, nós temos o sistema de transmissão com fio, né? Esse é muito mais simples, tá, pessoal? Basicamente, a gente conecta o cabo num instrumento e conecta ele do outro lado no computador. Não tem instalação, não tem configuração, não tem nada. É só conectar, igual o nosso mouse. Na hora que a gente conecta o nosso mouse no computador, não tem configuração. Na hora que eu conecto o cabo USB, o próprio computador já identifica que aquilo é um mouse. A mesma coisa para o sistema de transmissão com fio. Conecto no meu paquímetro, no meu micrômetro, conecto o cabo USB no computador e pronto, já está funcionando. Já está compatível, né, com a coleta dos dados. Tá bom, pessoal? Então, bem simples de usar. A única dificuldade, obviamente, em comparação com o sistema de transmissão sem fio, é que eu vou ter
a mobilidade reduzida e também eu vou estar limitado pela quantidade de portas USBs disponíveis no meu computador. Tá bom? Eis aqui um exemplo, 2 instrumentos sendo conectados, também enviando os dados para o software. É bem simples de utilizar, bem tranquilo também. Beleza? Bom, para a gente comentar então, muitos de vocês provavelmente já têm instrumentos digitais. Eu posso conectar esses sistemas nos meus instrumentos, Osmar? Sim, basta verificar se os seus instrumentos têm esses conectores. Foi o que eu mostrei, que são os conectores de saída de dados dos instrumentos digitais. Então, o micrômetro 1, micrômetros antigos também possuem a mesma capacidade, tá? Todos os modelos têm os seus conectores, tá bom? Basicamente, nós utilizamos um transmissor e o cabo ou o conector, né, que é compatível com o seu instrumento. Então, são 7 modelos diferentes, tá? Sempre se atentar aí a qual modelo é o correto, tá bom? Existe um acessório também, no caso dos relógios, tá? Que eu coloquei a imagem aí embaixo, para facilitar o posicionamento do transmissor, tá? Ele é um modelinho um pouco diferente, mas para manter a robustez do sistema, né? E não ficar um pouco mais frágil. Do sistema de transmissão com fio, muito mais simples, né? Basta a gente identificar qual que é o meu modelo de conector e eu consigo identificar qual o cabo que eu tenho que usar. Existe uma variação também do sistema de transmissão com fio, onde eu posso utilizar um pedal, tá? Então, digamos que eu tenha um dispositivo com vários relógios. Eu tenho que ficar apertando o botão de cada um dos instrumentos? Não, eu posso utilizar um pedal, pressionar o pedal, pronto, a medida já é coletada de todos os transmissores, tá bom? Legal, então vamos voltar aqui, vamos resumir aqui o que a gente conversou. A gente falou dos instrumentos digitais, falamos do sistema de transmissão, ok? Então, eu já garanti aqui a confiabilidade da medição, né? Até porque os meus instrumentos digitais eles não vão errar, né? A escala é muito boa, ela se estiver quebrada ainda funciona, é resistente a óleo, é muito rápido. Eu já agora adicionei aqui o sistema de transmissão, então eu faço uma medição aqui, pressiono o botão, a medida é salva no computador. Acaba por aqui, Osmar? Já está pronto? Muitas vezes sim, mas aonde a gente pode melhorar ainda mais para aumentar a produtividade? E se a gente utilizasse de sistemas e softwares dentro aqui do computador que facilitassem o nosso trabalho de analisar, o trabalho dos nossos operadores de produzir, para assim eu chegar num resultado melhor? Então, basicamente, a gente aplicaria algumas ferramentas de software nos computadores que iriam ajudar a gente a identificar os problemas. Lembra dos problemas lá do início? Eu quero identificar qual que é a influência das minhas pessoas, das máquinas e da minha peça no processo, para daí sim eu conseguir aumentar a produtividade. Então, a gente vai utilizar de alguns recursos de software, tá? E dentro dos softwares, a gente vai utilizar também a estatística, né? A velha e famosa controle estatístico de processo, tá? Então, na tela aí está algumas imagens do software da Mitutoyo, que é o MeasureLink. É um software dedicado para gerenciar os seus dados de medição, né? Deixar o trabalho um pouco mais dinâmico, mais rápido, sem problemas, né? E também te ajudar a calcular toda aquela estatística necessária para eu identificar os problemas, tá? Então, como é que isso funciona? Basicamente, a gente vai aplicar o CEP nesse momento, né? O CEP nada mais é do que mais uma ferramenta da qualidade, né? Dentre várias outras que a gente já conhece, né? FMEA, Seis Sigma, Kaizen, PDCA, são vários recursos da qualidade. O CEP é mais um desses, né? Daí, ok. Como que ele vai funcionar? O que ele vai usar para melhorar o processo? Basicamente, são vários recursos visuais e numéricos, né? Gráficos e numéricos, que vão nos ajudar a identificar os problemas.
Então a gente está falando no momento, a gente não está falando de calcular os valores, está dentro da especificação. Ainda não. A gente está falando de identificar rapidamente problemas do processo e eu tomar alguma ação. Depois eu conseguir calcular isso e usar esses números como algo relevante para o meu processo. Tá? Então muitos deles, os mais comuns são esses que estão na tela, que é o histograma, pré-controle e carta de média amplitude, ou carta de controle, né? Carta de controle, por exemplo, são as mais comuns, né? Essa, no caso, aí é uma de pré-controle, né? Ela basicamente só analisa a medida com os meus limites de tolerância, que são as zonas verde, amarela e vermelha. Mas veja só, utilizando simplesmente uma carta de controle convencional, eu consegui identificar ali uma tendência, né? Que os valores foram aumentando, e do nada eu vi que já estava no amarelo. Então ali no caso o operador pode ter tido uma ação, né? Sei lá, trocado a ferramenta, limpado talvez o dispositivo, alguma coisa ele fez no processo para ter aquele outro resultado, né? No caso ali a gente estava até utilizando um operador com um sistema de transmissão muito mais interessante, onde ele produz, mede e já vê o valor em tempo real. Não tem esse delay, não tem esse tempo para ele verificar se o dado está dentro ou fora da especificação. Os histogramas, eles mostram historicamente como que é o comportamento do processo, né? Então veja só, ali eu tenho vários histogramas, um com desvio para cima, outro com desvio para baixo, e isso eu consigo ver claramente como o histograma se comporta. Além dos gráficos, existem os eventos, né? Então ali no gráfico de controle eu mostrei a tendência, mas existe só a tendência, Osmar? Não, existem vários outros. Tendência oscilatória, estratificação, existem outros mais numéricos, né, com base no sigma, né? Existem vários eventos. E se a gente demorar para identificar esses eventos no processo, já não vai dar mais tempo de tomar uma ação e ter resultados melhores, né? Ok, então na tela deve estar mostrando aí o MergeLink identificando alguns dos eventos, tá? Alguns dos eventos que ele monitora. Então no meio eu tenho um fora de tolerância, embaixo eu tenho um tendência linear, embaixo um oscilatório e em cima um linear, né? Onde o software consegue identificar para mim esses problemas acontecendo. Tá bom? Um outro ponto bem interessante é a rastreabilidade. Rastreabilidade, pessoal, ela não está necessariamente atrelada às medições, tá? Não são necessariamente as medições, mas são informações que são realmente muito importantes de eu controlar. Saber quem são as pessoas, quem são as máquinas, quais são as peças, qual é o objetivo daquele processo, tá? E eu consigo controlar isso com muita facilidade dentro do software, inserindo ali um campo de rastreabilidade. Veja só, no caso eu estou usando um operador ali, né? Mas podia ser máquina, matéria-prima, instrumento, turno ou qualquer outra coisa que eu quisesse controlar, tá bom? Legal, legal. Então beleza, então a gente já viu um pouquinho do software. Como que seriam algumas etapas de implantação para a gente entender como seria o funcionamento da estatística nesse caso, tá? Porque eu já troquei um instrumento, já investi no sistema de transmissão e agora, para onde eu vou, né? No caso, se você fizer a medição no seu processo hoje, sem controle estatístico, e plotar num gráfico como esse, um gráfico de controle, você vai ter um resultado mais ou menos como esse. Resultados que variam, que a gente não consegue identificar o que é esses valores e para que eles servem. Nesse caso, nossa primeira ação é identificar os problemas especiais do processo. Uma colisão na máquina, uma quebra da ferramenta, uma queda de energia. São problemas que a gente não espera que aconteça no processo e que tem uma grande influência nos meus resultados. Uma colisão numa máquina, no término de uma peça, quase mata a peça. Uma quebra da ferramenta, pior ainda. Uma queda de energia no meio de um processo, também muito ruim. Então a gente identificar isso plotando nos gráficos com velocidade é fácil da gente resolver depois. Resolvendo esses problemas, eu vou ter um processo mais estável. Por quê? Porque as únicas variações influentes nesse processo são comuns. Então, por exemplo, um desgaste de ferramenta, a própria peça que varia, né? O meu lote que tem a sua variação já quantificada. Então, isso que eu vou ter como resultado.
A partir daí, eu consigo verificar os eventos e melhorar o meu processo, tá bom? Então eu vou ter um resultado mais ou menos como esse aqui. Mas eu vou parar parar por aí, Osmar? Normalmente não. Normalmente a gente toma até mais uma ação aí para resolver o problema. E ainda melhorar e aumentar a produtividade. Por exemplo, digamos que a gente aumenta a nossa produção. Vamos produzir mais, vamos dobrar a minha produção, né? E aí, obviamente, eu vou exigir mais da minha máquina, exigir mais dos meus operadores. Obviamente, eu vou ter uma variação maior. Mas, se elas ainda estiverem controladas dentro da minha especificação, eu consigo trabalhar com segurança e confiabilidade, aumentando a minha produtividade. Veja só, a gente poderia até talvez começar a medir menos peças, porque eu sei que as próximas medições elas vão estar dentro da minha especificação. Então, eu teria um resultado um pouco mais produtivo. Tá bom? Então, vamos ver aqui algumas funcionalidades do software, tá? Deixa eu ver aqui o chat, como é que tá. Se alguém tá com alguma pergunta aqui. Estamos com os nossos colegas já respondendo no chat também. Muito interessante. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho do software, tá? Vamos ver se eu consigo, ó. Vou colocar na tela. Este é o software, tá bom? Ele é uma carta de controle que eu fiz aqui no software, né? E eu fiz algumas medições. Eu estou usando aqui o paquímetro que eu mostrei para vocês, né? Então eu faço algumas medições e eu vou enviando os dados lá, né? Toda vez que eu envio o dado, ele vai plotando ali para mim. Então veja, olha que velocidade. Eu tenho um instrumento na minha mão, eu estou enviando os dados, ele está sendo confirmado para mim que os dados estão chegando lá na carta, né? E eu já tendo a minha estatística sendo calculada, veja só. Eu já consigo verificar se algum problema acontece, tá? Então isso é muito, muito importante da gente saber, tá? Então, ó, eu estou fazendo a medição aqui. Toda vez que eu pressiono o botão, a medida ela é enviada lá para o software, tá bom? E ainda mais, e se, Osmar, beleza, eu tenho aqui, os meus operadores já estão utilizando as cartas de controle, eu já estou usando o software para registrar e armazenar essas medições, mas e se eu tivesse várias estações dessas trabalhando nesse momento? O que iria acontecer? Como é que eu conseguiria identificar e monitorar esse trabalho, né? Existe uma ferramenta aqui dentro do software, eu vou trocar aqui rapidamente, e eu consigo monitorar, nesse momento aqui, ó, eu estou monitorando todos os dados aqui da Mitutoyo, aqui do nosso showroom. Esses dados são reais, tá, pessoal? Eles são aqui, ó, são várias cartas de controle funcionando, tá? Que estão recebendo os dados de medição, tá bom? Ó, então veja só, bem interessante, vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho vários histogramas, né? E todos eles estão muito bons. Estão todos recebendo os dados, o CPK, que é um índice de capabilidade, né? A gente pode até comentar sobre isso depois. É um número que eu consigo ver rapidamente se está tudo certo, né? Estão todos muito bons, mas peraí, pessoal, desculpa. Deixa eu ver uma coisinha aqui, só um minutinho. Tem uma corrida aqui, pessoal, que ela está realmente muito ruim. 1.29 de CPK, isso aqui não é bom. Isso aqui não é bom. Peraí, pessoal. Deixa eu só ver uma coisinha aqui rapidamente. Marcelo? Você está aí, Marcelo? Ô, Marcelo, tudo bem? Tá me escutando bem aí, Marcelo? Legal, muito bom. Muito bom. Marcelo, veja só, a gente está aqui no nosso evento online. Hoje estamos com vários colegas conectados aqui com a gente. E eu estou mostrando aqui os nossos dados do showroom, né? E cheguei aqui na corrida que você estava trabalhando aí hoje, né? Do Pino, né? Legal. E eu estou vendo aqui que os dados estão bem ruins.
E os dados estão bem ruins aqui. O que aconteceu aqui, hein, Marcelo? Não, tá tudo bom. O CPK tava alto, tava 3,40. Peraí. Não, tá ali, ó, 1.29 ali, Tô ó. vendo aqui, tá. Tô vendo a minha tela que tá 1,29. Putz, cara, foi mal aqui. Eu deixei o paquímetro aberto, eu acabei apertando o botão sem querer. Cancelei. A parte boa é que eu tô usando aqui o Wave. Então só vou apertar esse botãozinho aqui e cancelar o último dado que foi enviado por acidente. E a gente consegue ter isso. Cancelei o último dado. Realmente. Já tá 1,35. Melhor assim? Muito bom, muito bom. Muito legal, Marcelo. Agora sim. O MetaLink ajuda pra caramba o trabalho aqui. Isso aí. Isso daqui eu consigo mandar os dados até 20 metros de distância entre a mesa que eu estou trabalhando e o computador. E agora tem tudo aqui no showroom com Wave. O paquímetro, o micrômetro, aqui o Quantum Mic também está com Wave instalado. E eu estou com um receptor só, já que ele consegue receber de até 100 instrumentos simultaneamente. Então foi bem fácil montar a nossa rede. Tá ótimo aqui. Muito Isso legal. não tá errado, hein? Muito legal, muito legal. E olha lá, Marcelo, não me faz passar vergonha na frente dos colegas de novo, hein? Não, imagina. Valeu, Marcelo. Tá assistindo aí, presta atenção, hein? Ô, vai capricha. Muito obrigado, Marcelo. Até a próxima. Abração. Tchau, tchau. Bom, pessoal, vocês viram então que com essa ferramenta aqui do software a gente consegue controlar muito bem as nossas estações, até que o nosso colega Marcelo está trabalhando lá e eu consegui monitorar ele daqui e ver que algum problema estava acontecendo. Tá? E eu consigo ver, e se eu conseguisse aplicar isso na minha empresa? E se eu conseguisse entrar em contato, pensando no ambiente de hoje, eu estou na minha casa e eu estou monitorando o meu processo de fabricação. Conseguir identificar um problema como esse, ou usar uma ferramenta de software que me ajuda a identificar esses problemas, é muito bom. Tá bom? Então, vamos continuar aqui a apresentação. Basicamente, era isso. Vamos fazer um resumo grande aqui. A gente falou então dos instrumentos digitais, como que eles vão melhorar o nosso processo, né? Falamos aqui de como os sistemas de transmissão podem agilizar a registrar os dados e ainda mais, como o software de gerenciamento de dados pode nos ajudar a identificar os problemas. Então, daí eu tenho confiabilidade, eu ganho tempo e minimizo problemas no processo, ganhando muito mais produtividade. Tá bom? Então, pessoal, mais ou menos era isso que a gente gostaria de apresentar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido um pouco mais claro e que vocês tenham aprendido um pouco com essa apresentação, tá bom? Basicamente era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Fica o meu grande abraço, um prazer, todos vocês, muito obrigado e até a próxima. Valeu!